Boa tarde, estamos ao vivo aqui no Instagram. Hoje eu vou falar para vocês do AVCI, que é o derrame cerebral em pessoas jovens. Boa tarde, gente que está chegando. Vou dar uma introdução rápida. Eu sou Ana Luísa, sou neurologista, sou especialista em AVC. Quem já me acompanha já tem conhecido um pouco do meu trabalho. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sucintamente, depois vai ter outros vídeos, outros posts para a gente poder detalhar mais do AVC que acontece em pessoas mais jovens. Quando a gente fala pessoas jovens, é há 35 anos, essa flor da idade, assim, tipo eu agora, sabe? E a gente tem muito conceito que AVC é doença de velho, e é de fato mais frequente em velhos, em idosos, mas acontece também em crianças pasmem, e também em pessoas jovens, de todas as idades, gente. Isso que é uma coisa assim interessante, porque poucas pessoas sabem. Nenhuma idade escapa. Todo mundo pode acabar sofrendo um derrame cerebral em algum momento da vida. E o que é mais legal dessa doença é que tem prevenção. Além de ter tratamento na fase rápida, quando a pessoa acaba de ter um derrame, se ele for rapidamente atendido no hospital, tem tratamento que pode reverter totalmente os sintomas. Tem tratamento também depois, mesmo para quem chega mais tardiamente, consegue fazer reabilitação. Então a gente tem muita opção de tratamento, mas o mais legal, que é o meu propósito maior, é prevenção. Se a gente é capaz de prevenir, por que não, né? Quem aí gostaria de ter um AVC? Levanta a mão. Acho que ninguém mesmo, porque é uma doença super incapacitante, pode deixar sequelas permanentes, pode te atrapalhar a ter uma vida ativa, pode te atrapalhar a voltar ao trabalho. Imagina você ficar na cadeira de rodas, ou ficar sem enxergar, ou ficar sem falar. A gente não quer isso. E principalmente, como a gente sabe que é uma doença muito frequente, é a principal causa de incapacidade no Brasil e a segunda causa de morte no Brasil e no mundo inteiro. Então é uma doença que atinge muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso algumas vezes também nas minhas redes sociais, 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da sua vida. Então a gente precisa conhecer. Por isso eu venho falando, AVC é bom saber, porque se a gente sabe, se a gente conhece, a gente é capaz de se prevenir, porque ninguém escapa, como eu disse, hoje o objetivo da live é dizer que ninguém escapa, todas as idades, desde o nascimento até a morte, todas as idades são possíveis de ser atingidas e a gente pode prevenir. Então a gente precisa conhecer para prevenir a gente e para informar as pessoas, para reconhecer em outras pessoas. Imagina se você está no seu trabalho, ou se está na rua, ou seus parentes em casa, e você é capaz de reconhecer e ajudar essa pessoa a chegar rapidamente no hospital. Porque é uma doença super difícil de ser reconhecida no início. Para muita gente, a maioria das pessoas não sabem como que acontece um AVC. Pasmem também, tem alguns médicos clínicos que demoram a reconhecer, porque tem sintomas que são bem sutis no início, são difíceis mesmo. Os sintomas neurológicos às vezes vêm com a confusão mental, o paciente fica meio, a pessoa não sabe, não consegue encontrar as palavras, às vezes é estranho mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir informação, quanto mais a gente tiver inteirado do assunto, mais a chance da gente se prevenir e maior a chance da gente ajudar outras pessoas também. Eu vou mostrar para vocês aqui umas fotinhas. Eu queria pedir umas coisas para vocês. Quando eu chamar meu convidado, que vai ser bem legal hoje essa live, que eu vou chamar um convidado que vai dar seu testemunho prático. Ele teve um AVC super jovem, ele vai contar a história dele pra gente. E aí eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas aqui nessa caixinha, que tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Porque aí eu vou desativar os comentários para a gente poder ver bem o depoimento dele, ver bem o rosto dele. Então, se tiver perguntinha, coloca nessa caixinha que tem uma interrogação. Mas podem ir curtindo aí. E também tem um aviãozinho aqui embaixo que vocês podem me ajudar compartilhando a live com outras pessoas que vocês acham que
precisam saber, que seria interessante se informar. Que se você tem um amigo, alguém aí que você acha que seria legal participar dessa live, falar de saúde no sabadão à tarde, então chama aí que a gente vai ser bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês umas coisas mais teóricas para falar um pouco do AVC em jovem. E aí a gente vai trocando a ideia aí até meu convidado, eu chamar meu convidado, que ele já tá aí também, Guilherme. O AVC também acontece em jovens, eu já falei no início, e crianças. Eu não sou especialista em criança, por isso eu falo menos, mas acontece também em crianças. Os fatores de risco. Eu vou já desativar os comentários então, tá, gente? Aí qualquer comentário, qualquer pergunta, coloca na caixinha. Para ficar melhor de vocês enxergarem aqui os slides. Quais são os fatores de risco? Todos os fatores de risco que eu estou apresentando, venho mostrando para vocês ao longo das minhas posts aí no Instagram, todas as doenças e fatores de risco que acontecem nos idosos, nos velhos, podem acontecer nos jovens também. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, todos. Mas esses são mais frequentes a partir do momento que a pessoa vai ter uma idade mais avançada. Quais são aqueles que são mais frequentes nos jovens, mais novos, né? Essas pessoas nessa faixa etária aí de 35, 40 anos? Colesterol alto, o hábito de fumar, o tabagismo e a pressão alta. Pois é, jovem também tem AVC porque tem colesterol alto, porque fuma e a pressão alta. Então, tem que cuidar, tem que fazer check-up. A partir dos 35 anos de idade, vocês têm que fazer check-up regular, todo ano, para fazer exame de rotina, para medir a pressão. E as causas? As causas mais frequentes em crianças e jovens, bem mais jovens, são doenças congênitas, ou seja, a pessoa já nasceu com defeito no coração, já tem um distúrbio genético das células sanguíneas, né, como algumas crianças têm, anemia falciforme. E esse terceiro desenhozinho aqui, que eu vou deixar ele destacado nessa foto, é uma causa que é bem interessante que acontece em jovem, que é a dissecção arterial. Vejam que tem uma setinha preta aí mostrando uma artéria que passa dentro das nossas vértebras do pescoço. E tem algumas pessoas que a gente ainda não sabe explicar direito que tem uma maior predisposição genética a ter lesão nessa artéria, que é a artéria vertebral. Então, dependendo do movimento, então, alguns traumas bem pequenos, extensão do pescoço, quem pratica muito esporte, ou às vezes vai no salão, enfim, fazer um movimento mais brusco do pescoço ou alguma coisa que machuca um pouco, que em qualquer pessoa não daria nada, em algumas pessoas pode dar dissecção arterial, que é um ferimentozinho nessa artéria que passa aqui no pescoço. Também tem dissecção da carótida, mas essa dissecção da vertebral acontece bastante por causa desses pequenos traumas. E isso pode dar um AVC, e essa é uma das principais causas de AVC em pessoas mais jovens. Aí tem outras causas também, que o jovem acaba estando mais suscetível ao uso de drogas, né, ilícitas. E aquelas pessoas, principalmente mulheres, que têm enxaqueca e usam anticoncepcional, combinado, a pílula. Se você junta vários fatores, aumenta ainda mais o risco. Então, se eu sou uma mulher que tem enxaqueca, uso anticoncepcional e fumo, aí eu aumento muito mais o risco de ter um AVC. Lógico, não é todo mundo que toma anticoncepcional, é a mínima quantidade de pessoas que tomam anticoncepcional que vai ter esse risco, mas junta com a tendência natural genética que a pessoa tem. Então, você tem que discutir com o seu médico, tem que fazer acompanhamento. A partir dos 35 anos, faça check-up regular. Vai ser importante para acompanhar todos esses fatores e evitar de ter um AVC. Certo? Então, a gente vê aí que tem bastante coisa. E quanto mais a gente estiver saudável, né? Comer bem, não beber muito, não fumar, fazer atividade física regular, tudo isso ajuda a gente a se prevenir e continuar com saúde aí em geral. Agora eu vou chamar meu convidado. Eita, cadê ele? Aqui. Peraí, deixa eu tirar esse slide aqui primeiro. E vamos chamar o Guilherme, ele mesmo, o Guilherme Fênix. Vou deixar que ele mesmo se apresente e fale o que ele quiser aí pra gente. Vamos compartilhando a live, galera, e vamos deixando perguntinhas aí na caixinha.
Vamos ver se ele aparece. Alô, alô, cadê? Será que não deu certo? Agora vai. Oi. Olá, boa tarde. Oi. Boa Guilherme tarde, tudo bom? Fênix. Tudo bom? Prazer Isso. Prazer. revê-lo. A gente Uhum. se viu uma vez só na vida, eu me lembro, mas você não se lembra de mim, é super normal. Não lembro. Não tem como mesmo. Então, está tudo bem. E é um prazer que vocês tenham disponibilizado para estar aqui comigo e trazer seu depoimento aí para as pessoas. Manda ver, Imagina. quem é você? Prazer é meu estar aqui. Eu sou Guilherme Fênix. As pessoas me chamam de Fênix por causa do canal que eu criei quando eu tinha 14 anos. Desde então, eu sigo com esse nome aí na internet e as pessoas me conhecem por esse nome. E aos 19 anos, hoje eu tenho 23 anos, aos 19 eu tive um AVC em novembro de 2016, vai fazer 4 anos, logo menos, né? E aí eu fui direto para o Einstein, eu conto toda a minha história no canal, se você quiser eu conto um pouco aqui também e tal. Mas eu fui no Einstein e você me conheceu lá no Einstein, né? Que estado eu estava quando você me conheceu? Então, eu trabalho na semi-intensiva neurológica lá do Einstein. E aí eu Aham. estava de plantão, você devia estar no terceiro ou quarto dia de internação do seu AVC. Você Uhum. estava falando quase nada. E aí eu lembro que Uhum. naquele momento que eu te conheci, eu soube que você era youtuber. E eu Uhum. até abri um vídeo seu e vi que você falou, alô pessoal, galera, Falando rápido, né? ele fala muito rápido e você estava sem conseguir falar quase nada, mas eu sabia também pela experiência que eu tenho que jovens se recuperam muito bem. Uhum. A gente tem esse alento também, pelo fato de ser mais Sim. jovem, tem mais chance de, com as terapias, com Recuperação. a reabilitação, recuperar. Eu falei, não, ele vai voltar para o canal dele daqui a um tempo, mas você estava nessa fase, acho que terceiro ou quarto dia do seu AVC. E como Ah, foi? sim. Conta um pouquinho, resumidamente, sua história aí para o pessoal saber. Então, resumidamente, eu estava lá jogando um dia no meu computador normal, aqui mesmo, onde eu estou sentado agora, e eu comecei a sentir uma dor de cabeça forte no lado esquerdo aqui, e era tipo uma pulsação, mas eu achei que era mais uma enxaqueca que eu tinha muito. Só que aí começou a ficar muito intensa também. Eu cheguei a tomar remédio, não adiantou. Eu achei que era um pouco de pressão caindo também. Eu botei sal na língua, mas nada a ver também. E com o tempo eu comecei a perceber alguns sintomas do AVC, que na hora eu não sabia que eram sintomas do AVC, mas era a minha mão, eu parei de sentir a minha mão. Eu achei que ela estava no mouse enquanto eu estava jogando. Ela estava fora do mouse, batendo na mesa. E isso foi já estranho. Eu passei ela assim na frente do meu rosto para ver, ela estava em slow motion. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa era mais sério que o normal, né? Eu parei de jogar, eu fui para a sala, eu liguei, avisei a minha mãe, a minha ex-namorada, na verdade, ligou para minha mãe, avisou, e aí ela ligou para mim, eu falei que eu queria ir para o hospital, porque eu já achava que era algo sério, mas eu não imaginava que era tão sério também. Aí eu deitei no sofá, quando a minha mãe me ligou de novo, ela falava e eu não conseguia responder. Eu abria a boca e tentava falar o normal, que a gente só fala, a gente nem pensa como fala, mas eu tentava falar e não saía nada. E ela começou a ficar desesperada e eu não conseguia nem responder ela e eu só desliguei, mas ela falou que o meu irmão estava por perto e ele ia passar em casa e me buscar. Aí ele chegou, eu estava lá deitado no sofá, ele me perguntou algumas coisas, mas eu não consegui responder nada. Ele falou, vamos para o hospital. Eu lembro que eu tentei fazer assim com a cabeça para informar que eu queria ir para o hospital. E aí ele tentou me ajudar a levantar. E aí eu vi outro sintoma que foi a minha perna direita não estava mais funcionando e eu caí no chão. Então eu tive aí os três sintomas que foi quatro, né? Dor de cabeça, a mão parar de funcionar,
a perna parar de funcionar e a fala também parar de funcionar. O que eu não via na hora, mas quem estava comigo avisou que também eu estava com paralisia facial do lado direito. Então, foram todos os sintomas de um AVC mesmo. E o meu irmão me pegou no colo, me levou para o carro, e nesse momento que a gente estava saindo da garagem, a minha mãe chegou e ela entrou no carro também, a gente foi correndo para o hospital, para o Einstein, e lá foi tudo muito rápido. Eu não lembro direito, porque nesse momento não falo muita coisa para o paciente, né? Porque eu podia estar desacordado ou não lembrar de nada. Então eu só lembro que muita gente estava falando e falando, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu fui mandado para um exame rápido, depois eu fui mandado rápido para uma incisão. E a incisão foi de um catéter na minha artéria, na altura do quadril aqui, e ela entrou e desentupiu a artéria que estava entupida aqui no lado esquerdo. E aí eu fui para a UTI, passei uma noite difícil porque eu tive que fazer aquele exame que eu odeio, que é ressonância magnética, que fica preso naquela máquina por uma hora com um barulho insano no seu ouvido. E aí eu tive que fazer esse também, e depois eu fui para a cama, mas nesse momento eu estava sem dor, estava bem, mas estava sem conseguir mexer a mão direita, a perna eu não sabia, só era carregado por ali, eu não conseguia falar, e era isso. Eu fiquei na UTI, não vi mais os meus familiares, só dormi uma noite. No dia seguinte que o médico que me atendeu, acho que você conhece ele, né? O Dr. Mário Pérez. Sim. Ele que veio no quarto e aí ele me informou tudo o que aconteceu. E aí deixou entrar os meus parentes, entrou a minha ex-namorada, entrou a minha irmã, minha mãe, eu vi todo mundo. E aí começou a assimilar tudo o que aconteceu. O resto é uns 3 dias de UTI, tentando estabilizar. Depois eu saí para o quarto, fiz muita terapia, físio e fono para recuperar. E depois eu fui para outro quarto. Eu podia ir para casa, mas o Dr. Mário achou melhor eu ficar no Einstein, porque eu ainda ia fazer muita terapia, todos os dias. Então era mais fácil eu ficar lá no Einstein e fazer as terapias do que voltar para casa e voltar para o Einstein toda hora. Então eu acabei ficando no total quase um mês no Einstein e depois voltei para casa, tranquei a faculdade e continuei um semestre inteiro de terapia também. No Einstein, eu voltava para o Einstein e fazia todo dia, só que era menos intenso do que quando eu estava hospedado no Einstein. E foi isso, basicamente. Foi para você quando você fala que acho que no primeiro, pro segundo dia que caiu assim a ficha do que estava acontecendo? Você lembra qual era a sensação de não conseguir falar? O que você sentiu naquele momento, assim, logo no início? Então, é estranho porque todo mundo pergunta se bateu desespero. E eu não lembro de bater desespero em mim em nenhum momento. Eu lembro que eu permaneci calmo em todos os momentos. E eu acho que eu não cheguei a pensar muito na hora que aconteceu o que está acontecendo. Eu cheguei a pensar, será que eu estou morrendo? Eu não cheguei a pensar essas coisas. Então, eu só fiquei tranquilo. E depois, quando eu comecei a saber tudo o que aconteceu e que eu perdi a fala e tal, eu fiquei bem triste, porque a minha mão direita eu uso muito, porque eu jogo muito. Então, é uma coisa que se eu perder, eu ia perder uma coisa que eu uso muito. E a fala também, porque eu uso muito no canal e tal. Então, as coisas, como chama? As sequelas que ficaram foram coisas que afetam muito o meu estilo de vida. Uhum. Só que eu tinha esperança que elas iam voltar o suficiente para eu conseguir voltar a fazer as minhas coisas como normal. Uhum. E voltou mesmo. Eu consigo hoje jogar normalmente, eu consigo falar normalmente com todo mundo, e a maioria das pessoas nem percebe que eu tive um AVC e que eu perdi a fala. Só, às vezes acham que eu sou gringo, que eu não sei falar muito bem o português. Uhum. E às vezes só não percebem mesmo, porque às vezes eu consigo falar algumas frases e tal, e que vai fluido.
mas às vezes eu embolo com algumas coisinhas. Ainda ficou um restinho de sequela, então, digamos assim. Isso, na mão ficou bastante, porque ainda a minha sensibilidade é reduzida. Eu acho que a propriocepção, né, que é o sentido de você saber onde está o seu membro, ele também é reduzido. Aí eu consigo sentir sem olhar, mas às vezes quando eu estou no escuro, eu boto a minha mão para ligar o interruptor, eu não estou vendo. Às vezes eu não sei se ele está no interruptor ou não. Então, essas coisinhas ainda afetam, a sensibilidade é reduzida aqui, e movimentos mais finos, mais precisos também é mais difícil com essa mão. Mas, no geral, não afeta muito porque eu uso a mão esquerda para tudo. Mas Então, você geralmente era a mão direita, a mão... eu era destro, eu usava a mão direita para tudo. Hoje eu uso mais a mão esquerda, e eu pensei muito também, e eu achei que a mão direita foi melhor ser ela do que a esquerda, porque o que eu mais uso com as minhas mãos é o computador, jogar no computador. E a mão que fica no teclado enquanto você joga é a mão esquerda. E a mão do teclado é a mão que precisa de mais precisão. Você tem que saber cada tecla que você aperta sem olhar, e rápido e tudo. E então foi bom. Foi bom que a mão esquerda continua normal. A direita só mexe no mouse. O mouse são 2 botões e mexer, então é tranquilo. Eu consegui recuperar a mão direita o suficiente para jogar bem os jogos. Há só alguns que a mira, por exemplo, não é tão precisa, tão boa, mas eu tento o meu máximo e ainda consigo vencer de umas pessoas que não tiveram, por exemplo. Então tá tudo bem, entendeu? Sabe o que é legal, Guilherme, conversando com você agora? Dá pra ver que desde sempre você é um cara muito otimista, né? Você podia ter dito, foi menos pior perder a mão direita, mas foi melhor. Melhor. Só para contextualizar a galera, fala um pouquinho do que você faz. Você é gamer, né? Hoje você trabalha com videogames. Isso. Por isso você usa tanto esses técnicas aí. Então, eu desde pequeno eu jogo muito, por isso que eu criei o canal de games no YouTube também, jogando sempre com os meus amigos. Depois eu trabalhei numa empresa de esportes, que são esportes de games. E depois, agora eu trabalho na Xbox, com o time de Xbox no Brasil. Então, tudo que é referente a influenciadores, parcerias com marcas e tal, eu cuido com a equipe de Xbox no Brasil. Então, os games sempre estiveram envolvidos na minha vida, tanto profissional como o hobby. Então, é mais disso. Eu sempre estou jogando. É isso. Legal. E quanto tempo você lembra de ter ficado assim, sem conseguir falar mesmo? Eu acho que sem conseguir falar nada, não conseguia comunicar, é que, assim, tiveram etapas. Teve o começo que eu só falava isso foi uns 3, 4 dias no máximo. Depois, quando eu comecei a fazer a fono, eu comecei a aprender fonemas. Então, eu conseguia fazer ba, pá, ma, e algumas coisas assim, e eu fui evoluindo disso. Para conseguir chegar numa etapa que eu conseguia me comunicar com as pessoas, foi quando eu falava, só que eu falava devagar. Então, eu falava as coisas num nível muito mais devagar. E era até engraçado que os meus amigos brincavam de adivinhação, né? O que eu vou falar? Começava a falar e eles... abacate! Aí eles iam chutando, tentando adivinhar. E aí eu fiquei, o quê? Uma semana? Ou 2 semanas tentando falar assim, e depois eu comecei a conseguir falar melhor, mais fluido, com as pessoas ainda lento nas próximas semanas, mas foi um processo que quanto mais eu falava, melhor eu falava. Então, com o tempo foi melhorando, e assim, é um negócio que já fazem quase 4 anos, mas o ano passado eu estava pior que esse ano. E ano que vem eu vou estar melhor, eu imagino. E eu vou melhorando. Terapia até hoje? Então, eu não faço mais fonofísio, mas eu pretendo voltar a fono, principalmente, para dar mais uma polida. Principalmente no inglês,
que inglês eu falo menos, então eu treino menos e hoje o meu inglês é mais lento de falar. Então eu queria treinar um pouco o inglês que antes eu era fluente. Uhum. Entendeu? O que é interessante da sua história que você conta, né? Você foi não tão demorado, né? Praticamente na hora que você percebeu o sintoma, você chegou com mais ou menos quanto tempo lá no hospital? Você lembra do início Eu dos acho que sintomas? desde que eu senti o sintoma para chegar lá foram 2 horas, 3 horas no máximo. Alguma coisa assim. Foi bem rápido. É só para comentar com as pessoas que estão vendo a gente que como que essa doença é grave, né? Porque você foi rápido para o hospital, você foi para o Uhum. hospital de ponta, que tem toda a estrutura que existe no mundo para atender imediatamente o AVC, com todas as tecnologias disponíveis. Sim. E talvez não, com certeza isso contribui para como você está agora, mas mesmo assim você vem aí há 4 anos lutando e se reestruturando. Uhum. Praticamente aprendeu a falar de novo, né? Você perdeu Sim. totalmente sua linguagem e foi aprendendo a falar. E aí a gente pontua algumas coisas com seu depoimento, que é o tratamento da fase aguda, que é quando você chegou no hospital, né? Você fez o Uhum. cateterismo para tirar o coágulo. Então, isso é um tratamento super importante. E o tratamento da reabilitação, que é muito importante. Você fez muita terapia para estar como você está agora, né? E Com ainda certeza. tem perspectiva de talvez poder fazer mais para ficar melhor ainda. Então, é Sim, para as pessoas exatamente. entenderem o tão grave que é essa doença. Então, por isso que eu insisto muito e trago você aqui para ajudar a sensibilizar no tema, justamente porque tem prevenção. Aí, lógico, a causa do seu AVC, a gente talvez não vai precisar entrar nesses detalhes, mas existem causas também que a pessoa não tem culpa, vamos dizer assim. Tem causas Sim. que são aleatórias, genéticas, a pessoa tem porque tem que ter, aconteceu porque tem uma predisposição genética mesmo. Então, eu comentei no início aí da live que tem algumas causas que são genéticas, alguns distúrbios do sangue ou da parede da artéria. E aí não tem jeito. Mas a gente está aqui para reforçar as causas que tem jeito, né? Que tem prevenção, para a gente poder conscientizar as pessoas a se prevenirem. Como Sim. foi para você quando você foi voltando para sua vida normal, assim, lidar com essa reabilitação, com os sintomas que estavam te atrapalhando, assim, quando você foi para casa? Quando eu fui para casa, eu tava já louco para ir para casa, porque tava com saudade de casa e tal. E só duas coisinhas. A minha mãe falou aqui que a gente chegou no Einstein em 45 minutos, então Uau! foi menos. Segundo a informação dela, não garanto nada. A Mas dela é melhor que a sua. deve ser mesmo, mas deve ser. E outra coisa sobre a causa do meu, você falou no começo da live, foi dissecção da artéria e por Legal. predisposição também. Então então Genética. é, foi isso. Mas como eu recuperei, foi, é, eu acho que foi tudo muito tranquilo, porque eu fiz psicóloga no Einstein também. E eu tive muita ajuda dos meus amigos, da minha ex-namorada, da minha família. Então, foi tudo muito tranquilo para mim. Foram raros dias que eu tive estresse e raiva do por que aconteceu comigo, ou por que eu perdi essas funções, essas coisas, essas sequelas ficaram comigo. Então, foi muito raro, mas na maioria dos momentos eu fui, como você falou, otimista e eu estava tranquilo com a situação para melhorar. E aí minha vida voltou ao cotidiano com o tempo. Eu fiz esse semestre de terapia, depois eu voltei para a faculdade normal, voltei a trabalhar também. Então, tudo voltou normal, eu não tinha, nunca tive dificuldade no meu dia a dia pelas sequelas que eu tive. Ah, que Então, legal. foi tranquilo. Você é uma coisa, uma pessoa bem à parte, né? Um cara bem Sim, corajoso, pelo jeito, bem forte. E teve também uma estrutura. Pelo jeito, sua família deve ter te dado uma base, um apoio muito legal sim. para. Você foi acolhido, você teve terapia, físio, fono, psicólogo, no hospital de ponta, com a qualidade de suporte emocional também, de já Sim. provavelmente ter sido criado numa família que já te dava esse suporte. E aí a Uhum. gente percebe que tendo tudo isso, que a gente, se a gente puder te classificar assim, talvez seja o top de tratamento e de suporte que existe no Brasil, você recebeu.
Uhum. Então, tendo tudo isso, vamos lá, né? 6 meses para você voltar para sua vida, né? Sim, Normal. E com o tranquilo. fator, e que o fator mais legal de tudo, assim, que te favorece é a idade, que a idade favorece Uhum. muito a recuperação. Então, você é super jovem, com toda a estrutura, demorou 6 meses para voltar a começar a voltar para sua rotina. Eu Uhum. estou falando isso, mostrando, primeiro, tipo, bem agradecida por você passar essa mensagem super positiva também. E Sim. a ideia não é passar a mensagem negativa, é reforçar que a gente precisa prevenir para não deixar isso acontecer aquelas Uhum. causas que são possíveis, lógico. Sim. A sua causa, por exemplo, não é possível prevenir. Quem tiver que ter isso é a dissecção arterial para as pessoas não ficarem assustadas também. É uma doença rara, gente, não acontece toda hora. Acontece em poucas pessoas, mas Uhum. não tem como prevenir. Sim. Agora, fumar, beber muito, usar droga, usar alguns tipos de hábitos de vida, de sedentarismo, enfim, todos os outros que Uhum. eu comentei tem como prevenir, porque o impacto é muito grande. Então, se a gente pode, a gente tem que fazer. Deixa eu só dar uma bolinha aqui para os nossos telespectadores, que tem várias perguntas já para a gente. Aí eu vou ver algum aqui para a gente tentar ir respondendo e a gente continua Tá. conversando. Ó, qual foi a causa do AVC do Guilherme? A gente já respondeu. Uhum. Existe possibilidade de recuperar essa falta de sensibilidade que ele sente falta? Vou responder, depois você me fala o que você acha, tá? Vou Tá. responder do ponto de vista técnico, depois você fala a sua Uhum. sensação. Do ponto de vista técnico, geralmente a reabilitação depois de um AVC, ela é mais, a gente espera mais que ela aconteça dentro de um ano, assim, o máximo de função que a pessoa. Isso que os estudos mostram, cada pessoa é uma pessoa, tá, gente? Mas Uhum. geralmente o que os estudos mostram é que depois de um ano, o que fica, você vai recuperar, talvez não vai recuperar ou vai recuperar menos. Até um ano, a gente tem uma chance muito grande dessa recuperação ser total até. Muita gente recupera totalmente. Depois de um ano, isso pode ser que fique para sempre. Isso são os estudos, mas como eu falei já, cada indivíduo reage de um jeito à doença, de acordo com os estímulos que dá também. Por exemplo, o Guilherme é um cara que usa muito a fala, então ele está estimulando isso o tempo todo, então a linguagem tende a voltar ao normal 100%, porque estimula muito. Mas pode ser que esse formigamentozinho da mão dele fique para sempre e ele se adapte com isso, né? O nosso cérebro ele consegue ter uma plasticidade que ele acaba conseguindo, igual ele já está super craque com a mão esquerda. Provavelmente você vem treinando o uso da mão esquerda e ela vai te suprir. E você, com o tempo, nem perceba essa perda de função. Esse é um ponto. Outro ponto é que pode ser que daqui, como você disse, esse pensamento otimista, só pontuar isso de novo, o pensamento otimista, o bom humor, essa questão emocional que você tem super positiva ajuda muito também a Uhum. recuperação do Sim. AVC. E pode ser que cada ano você realmente fique melhor, continue melhorando, porque você é um ser único e está Sim. estimulando para que isso aconteça. Então, não dá para ser assim, depois de um ano não melhora mais. Isso é o que a maioria que a gente vê, a gente percebe, mas acontece de continuar melhorando pro resto da vida aí. Daqui a pouco, quem sabe, sei lá, daqui a um ano acho que a gente podia fazer essa live de novo para ver como que você tá. É, poderia ser uma boa ideia. Olha, o que eu acho é que, primeiro, que eu tive muita sorte mesmo, como você disse, eu tô numa família que tinha essa estrutura para levar para o melhor hospital, foi tudo muito rápido. Eu dei sorte também que, tipo, por exemplo, a minha namorada, minha ex-namorada ligou para minha mãe e ela estava no cinema. E a minha mãe não tinha nem salvo o número da minha ex-namorada. E ela saiu do cinema para entender um número desconhecido. E Uau! por quê? Não sei por quê ela fez isso. E eu não faria, por exemplo. Aham. Outra sorte, o meu irmão estava por perto da casa. Então ele estava andando por perto, a minha mãe estava longe. Então ele chegou antes, conseguiu me levar para o carro e a gente saiu correndo. O meu irmão corre muito, ele é um velocista no volante. Legal. Então ele conseguiu ir rápido pro Einstein. Outra sorte, eu cheguei no Einstein e logo avaliaram. Essa não é tão sorte, né? Porque o Einstein é bom mesmo. Eles avaliaram rápido o que era e rapidamente já fizeram o procedimento. Mas eu pude ter a oportunidade de estar no Einstein, a recuperação, como você disse, o otimismo,
o emocional conta muito na recuperação. E eu acho que o Einstein também tem parte disso, porque eles sempre me trataram muito bem, me deram um incentivo emocional, tudo. Foram sempre muito carinhosos e isso ajudou muito, com certeza, na recuperação. Legal. Então, o que eu acho que vai recuperar, eu acho que não vai recuperar mais do que recuperou, pelo menos a mão. Eu acho que a fala consegue, mas a mão, eu acho que é isso. Mas eu acredito, com otimismo, que no futuro novas tecnologias surgem que me ajudem ou a recuperar a, o, a sensibilidade, o que falta na mão, ou eu substituo a minha mão por uma mão robótica e eu tenho acessibilidade nela como se fosse uma mão de verdade. Então, eu acredito que isso pode ser possível no futuro. Legal. A mente tecnológica já foi aí, ó, longe, abriu outras É, possibilidades. sim. Teve outra pergunta aqui que a Ju perguntou: por que que você precisou passar? Deixa eu ver, para fazer direitinho a pergunta. Por que precisou passar pelo psicólogo? Ah, sim. Quando o Dr. Mário me indicou para o psicólogo, eu também achei que não precisava, porque eu estava bem emocionalmente. Só que é meio padrão depois que você passa de uma crise assim, de um como chama, um acontecimento que ele é muito impactante na sua vida, eles aconselham você passar num psicólogo e falar sobre isso. E a psicóloga que eu fui é justamente para pós-AVC. E ela trata pacientes de pós-AVC. Aham. Então, é, foi bom no final, porque eu pude nela falar tudo que eu sentia e ela me ajudava a absorver isso. Claro que eu falo que eu fui sempre muito otimista, mas eu tive momentos de queda, como todo mundo tem, e fico muito triste com por que eu, né? Por que aconteceu comigo, essas coisas. E ela me ajudou muito a conseguir ver o lado bom de tudo e melhorar e aceitar as coisas como elas foram e tal. O que eu recebo muito é mensagem de pessoas que tiveram AVC e falam que usam meus vídeos, meu otimismo, a minha boa vontade como exemplo para eles também melhorarem. Porque eles falam, ah, não, tá muito difícil, não sei o que, não sei o que. E para essas pessoas eu até falo, podem me mandar mensagem no Instagram, Twitter, eu respondo e eu tento dar a minha visão do que aconteceu comigo para dar uma força para eles melhorarem também, porque o que eu aprendi é que é muito importante nesse primeiro ano, como você falou, você dar tudo de si para tentar melhorar ao máximo. E a psicóloga ajudou muito nisso, entendeu? Como que faz para ver o lado bom da coisa? Eu fiquei curiosa agora. Por exemplo, uma coisa muito importante, eu não morri. Eu podia ter morrido, eu não morri. Ainda estou com vida Legal. e eu posso voltar na minha vida normal mesmo depois de tudo isso. Então, esse é um lado muito bom, muito bom. Eu podia ter sequelas piores em mim, por exemplo. Eu tive sorte que as minhas sequelas não foram permanentes. Tem gente que fica cega com AVC, né? Tem gente que não recupera a fala. O que eu fiz também, eu vi alguns TED Talks de pacientes de AVC, que tiveram as AVC e eles fizeram TED Talk, contando a experiência deles e tal. Uma menina que voltou a falar completamente, ela fala toda a história dela, então é muito legal para usar esse exemplo dessas pessoas para você melhorar. Então, o lado bom de tudo isso que aconteceu é que eu tenho muitas pessoas que me amam e me apoiaram muito, então eu tenho que ser grato por isso e tentar melhorar por elas também. Eu tenho essa sorte, né? Eu tenho sorte de estar no Einstein e tenho tratamento de ponta, então esse é outro lado bom. E por isso que eu penso, cara, se eu tenho tudo isso, eu tenho que melhorar, porque eu tenho o que eu preciso para melhorar. Então eu focava nisso e melhorava pelas pessoas, pela minha família e por mim também. E aí eu consegui melhorar com isso. Eu acho que esse é o lado bom que eu usei. Que legal. Nossa, eu tô muito surpresa de ouvir isso assim de um cara tão jovem. Parabéns, viu? E isso é muito bom porque traz muita luz para as pessoas, porque a gente
às vezes foca só no que é ruim. Isso independente do problema, né? Qualquer problema que a gente tem, a gente às vezes só foca no que é ruim e você conseguiu ter um problema enorme e mesmo assim achar que tinha um lado bom, né? Isso é muito legal. Uhum. Sim. Obrigado. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Qual a probabilidade de quem já teve um AVC ter de novo? Quais os cuidados a serem tomados? Essa eu vou falar, Guilherme. Uhum. Quem já teve um primeiro AVC, infelizmente, tem mais risco de ter de novo do que quem nunca teve. Uhum. O fato de você já ter tido um AVC é um fator de risco. Ou seja, agora o Guilherme Fênix, ele tem um fator de risco para ter um AVC, que é porque ele já teve um. E isso faz com que ele fique mais precavido ainda, né? Tenha que ter um acompanhamento a partir do resto da vida agora. Ele vai ter que ter um acompanhamento regular, fazer check-up todo ano, ver os exames dele, porque ele tem uma predisposição maior, mas não quer dizer que ele vai ter, principalmente quando é jovem, quando é dissecção, assim, na maioria das vezes é uma vez só, graças a Deus, já basta ter sido um, né? Então, Uhum. na maioria das vezes é um só. Nesse caso do Guilherme, é um só. Agora, se você teve, por exemplo, porque você é gordo, sedentário, fuma, tem pressão alta, e você continua fazendo tudo isso, mais risco ainda. Então, quando a pessoa já teve um AVC, ela tem que se prevenir mais, tem que cuidar dos fatores de risco. Guilherme não vai poder relaxar com colesterol, né? Vai ter que ter uma vida saudável, porque ele já tem um fatorzinho aí no checklist dele, que é já ter tido um AVC. Então, ele vai ter que ter muito mais cuidado em controlar esses riscos, mas tem que ficar de olho mesmo. Como que é essa vida sua aí? Hoje em dia, fala a verdade, hein? É saudável? Eu tento ser saudável, mas ainda eu como hambúrguer. Às vezes, tipo, hoje eu comi um hambúrguer, porque às vezes dá muita vontade. Mas uma coisa que eu fiz também, além de falar bastante com o Mário, o meu médico, eu também fui num nutrólogo para ele dar a opinião dele. Eu fiz uma série de exames para ver a falta de vitaminas que eu tinha e tal, porque segundo o nutrólogo também, uma coisa que pode causar essa fissura na artéria e tal é a má alimentação. Então, ele me passou um monte de vitamina, a gente montou aquele na farmácia manipulada, né? Um coquetel de vitaminas. Eu tomo todo dia agora ela. É uma coisa que eu faço para manter saudável. E outra coisa, eu tento, é difícil, mas eu tento parar com Coca-Cola, às vezes. Então tem a época que eu não tomo Coca-Cola por muito tempo. Tem época que eu volto, porque é tão gostoso, mas eu tento. Mas no geral eu tento manter uma limitação mais saudável do que era antes, pelo menos. Legal, legal. É lógico que é normal a gente querer fazer uma coisinha boa de vez em quando, mas o importante é isso, é tentar um equilíbrio, né? É. Tem outra pergunta aqui. Se já tem o caso de AVC na família, quer dizer que tem mais chance de ter, né, em relação à genética? Quando a gente fala de causa genética, gente, genética quer dizer que eu, como indivíduo, tenho alguma coisa ali na minha genética que me favorece ter um AVC. Mas não quer dizer necessariamente que é hereditário. Então, é diferente genético de hereditário. Hereditário é quando tem uma alteração genética que passa pelos parentes, pai para filho. Esse é hereditário. A genética pode ser só um caso isolado, por exemplo. Esse caso de dissecção do Guilherme é genético. Pode ser que seja só um caso isolado na família dele e ninguém mais tenha. Aí, por curiosidade, alguém teve AVC na sua família, Guilherme, já? Não tenho caso de AVC. O mais próximo é um tio meu que ele teve um trombo na artéria do coração, eu acho que é isso. Mas só ele também. A gente não tem casos na família nem de ataque cardíaco, nem de trombo ou AVC. Trombose ou AVC. Então, Mas foi o varia. meu caso. Dependendo da causa, tem causas que são hereditárias, ou seja, então tem alguns casos de AVC que sim, que pode ser hereditário. Então, se você tem muito caso na família, tem que ter mais atenção mesmo, porque algumas causas de AVC podem ser hereditárias e outras não. Simplesmente é um acaso da natureza que um erro genético no Fênix aí aconteceu essa dissecção. Uhum. Mas alguns casos são hereditários, principalmente em relação aos fatores de risco. Por exemplo, pressão alta é o principal fator de risco para AVC, Sim. principalmente em idosos. E a pressão alta pode ser hereditária. Uhum. Então, mas se você controla bem sua pressão, aí você também está com uma chance bem menor de ter um AVC. Então, você vê que tem várias
várias nuancezinhas, e aí só você com o seu médico individualmente vai saber o que que você, para você é mais seguro de fazer para prevenir. Sim. Eu tenho uma pergunta agora para você. Opa, Você acha que agora que eu tive, eu passo essa genética ou posso passar essa genética para os meus filhos? não, Os netos e tal? para essa doença a gente acredita que não. É lógico que Não, medicina nunca nada é exato, 100%, é. é 100% matemática, porque toda hora, sobre essa mesma doença sua, por exemplo, todo ano aparece um estudo novo, um jeito Aham, de entender, um tratamento novo. A gente ainda não sabe tudo sobre dissecção arterial, é muito nebuloso ainda por que que vem na pessoa. Tem várias uhum, teorias, assim, de coisas associadas, né, que pode predispor a ter ou não. Então, a gente ainda não tem tanto conhecimento, a gente ainda é tupiniquim nessa sua doença. Mas entendi, o que a gente sabe hoje é que geralmente não. Vai ser um caso isolado e pronto, acabou. Graças a Deus. entendi. Que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Para falar de AVC causado por MAVE. MAVE, teve outra pessoa que teve aqui um AVC causado por MAVE. É uma malformação que também tem a ver com genética, tem a ver com uma coisa que você nasceu com isso e pode dar AVC também. Em outra oportunidade a gente pode falar mais sobre isso, para não estender muito. Deixa eu ver. O AVC afeta a memória? Eu acho que essa pergunta veio porque no começo na hora que você estava contando a sua história, você falou que não lembrou direito, né? Acho que nas primeiras horas, né? Uhum. Você esqueceu algumas coisas? Conta aí de novo. É que eu lembro algumas coisas, mas são fragmentos. Só que eu acho que, no meu caso, eu não tive. Não afetou a minha memória muito, não. Só no dia que aconteceu tudo, que foi uma loucura, eu não lembro muito direito, mas eu não sei nem se é por causa do AVC, pode ser por causa do trauma, né? Só do estresse. Mas, é, Eu acho que e no seu caso foi mais o estresse da confusão toda que você estava sim, passando mesmo. sim. Mas eu acho que eu lembro do meu médico falando que pode sim afetar a memória, né? Isso, isso. Então, AVC é uma doença vascular que afeta qualquer função do cérebro, porque nosso cérebro inteiro ele é irrigado de sangue, de artérias. E o AVC nada mais é do que quando uma artéria dessa ela fecha, entra um coágulo de sangue lá e aí morre uma parte do cérebro. Então, qualquer função do cérebro pode ser afetada e isso ser um AVC, inclusive a memória. Então, a resposta é que sim, pode ser. São vários tipos, vários sintomas. O AVC se manifesta de milhões de maneiras, mas as mais comuns são essas que eu venho comentando, e um dos mais comuns é isso que o Guilherme teve mesmo, a perda da fala, a fraqueza de um lado do corpo. E depende de onde do cérebro afeta, né? Eu Isso, acho que para afetar a visão é atrás, né? Alguma coisa assim, isso. né? Então, nosso cérebro é assim, cada partezinha dele é responsável por uma função do corpo. É como se Uhum. fosse a central da computação, né? A central de controle é tudo aqui. Aham. Aí, se dá um curto-circuito lá, vai perder alguma função. Então, dependendo Uhum. do local específico, você vai ter foi o lado esquerdo, que é a região da linguagem, por isso que você teve perda de Sim. fala. Uma coisa que me perguntam muito, eu Ah, não perdi a noção de gramática. Eu ainda sabia a gramática do português, do inglês, normal. Eu só não conseguia movimentar a boca para falar. Então, no meu pensamento, no meu sonho, eu falava normal. No meu ah, pensamento, eu pensava tudo normal. Só que não conseguia mover a boca para conseguir falar. esse tipo, eu vou até lançar um vídeo aí semana que vem para falar dos tipos de afasia, que é quando afeta a Uhum, linguagem, que é o que você teve. E é bem interessante isso, porque existem vários jeitos de perder a linguagem também, porque tem várias regiões do cérebro que controlam nossa linguagem. E a sua foi a afasia de expressão, ou seja, o seu processamento estava perfeito, você conseguia entender, você sabia o que você queria falar, mas na hora de jogar a palavra para fora, ela não vinha. uhum, sim. E aí é bem complicado, porque geralmente nesses casos, você é um ser iluminado. Eu vi aí que você é um caso à parte, mas a maioria das pessoas que tem afasia de expressão são os que mais ficam angustiados, porque elas estão entendendo tudo, tá tudo rodando aqui na cabeça, mas não sai. Caramba, não, não sai. Exato. Então dá muita angústia. Diferente daquele outro tipo de afasia, que é quando a pessoa não compreende, ela não entende o mundo. Então, Uhum,
Você fala com ela e ela tá ali entendendo nada. Então, psicologicamente é um pouco mais fácil da pessoa lidar com isso do que o seu caso, mas realmente você superou super bem aí. Isso É, que é. a minha fono, como que ela me ensinou a refalar, Hum, ela chegava bem perto de mim e mostrava os movimentos da boca dela para fazer cada fonema. Eu falava, tipo, usa a garganta mais para esse é a língua no céu da boca. E aí eu ia fazendo os fonemas e ia saindo os sons que eu reconhecia. Então ela falava, faz isso para falar lá. Aí eu falava lá. Aí eu falava, oh, realmente, é isso, é assim que fala lá. Aí faz isso para falar pá. Aí eu, pá, realmente. E aí eu ia reaprendendo tudo, por isso que no começo eu falava lento, porque eu falava sílaba por sílaba. E aí, indo para depois eu consegui formular frases e assim foi indo. você aprendeu uma linguagem nova. É como se você realmente tivesse nascido de novo em relação à sua linguagem, É, né? Precisou aprender a falar. Falei se eu sim. surgiu uma pergunta aqui, mas eu não achei. Qual foi a causa? Recuperar a memória. Deixa eu ver aqui. Ah, achei. Fênix me mostrou que quando alguém estiver offline, a gente pode nem imaginar, mas pode ser algo sério. Ah, legal. É sim. Um comentário que ela fez, eu acho que deve ser alguém que te acompanha, que você acabou ficando offline um tempo aí, né? É, Sim. é uma coisa que me falam, por exemplo, às vezes você está jogando o jogo e o cara para de jogar ou sai da partida, você xinga ele, fica bravo, você não sabe, ele pode estar tendo um AVC, pode acontecer alguma coisa assim, né? Entendi. E foi o meu caso. E outro é que eu tenho um amigo, ele me conta, eu jogo bastante com ele, né? Eu jogava, agora ele tá jogando outro jogo, mas a gente jogava todo dia. E aí teve um dia que eu chamei ele, cara, eu falei, cara, me ajuda a fazer uma gravação aqui no jogo. Entra no jogo e faz um negócio comigo que eu vou gravar para um vídeo. Aí eu falei para ele, só vou terminar a partida que eu tô aqui e aí a gente vai. E aí eu sumi. Nunca mais apareci, né? Pra ele não entendeu nada, porque eu sumi de verdade. Daí, depois de um tempo, os meus amigos próximos foram saber e contaram pra ele. Aí eles soube o que aconteceu. Mas pra ele eu sumi. Aí ele mandava, alô, tá aí? O que aconteceu? O cara sumiu. Mas depois é legal isso porque vira história e é divertido até. Porque quando ele me contou, ele contou recentemente isso. Eu falei, nossa, cara, nem lembrava que eu tinha chamado ele para esse jogo. Eu deixei ele na mão, coitado. E aí eu lembrei e vira uma história engraçada depois. Você ainda consegue falar, coitado do cara que você deixou ele na mão. Cara, não existe, não. Eu vou ativar aqui os comentários, porque a gente já está chegando no nosso tempo aqui também. Aí as pessoas podem ir falando, mas já teve mais duas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu acho que elas parecem tudo misturado. Ah, legal. É possível que as pessoas, após a AVC, tenham mudanças na personalidade ou nos gostos, etc? Que é possível, mas você quer falar se mudou alguma coisa para você? Mas nos gostos, como assim? Tipo, Acho que paladar? no estilo de vida, no que você gosta de Ah, fazer, da sim. sua personalidade, isso mudou alguma coisa? Por que teve um AVC ou não? Eu acho que é de pessoa para pessoa isso, né? Como funciona a cabeça da pessoa, mas para mim, com certeza mudou a minha visão do mundo, a minha visão da vida, essas coisas, a minha visão principalmente das pessoas que eu tenho próximo. Então eu passei a amar mais as pessoas que são amigas, família e tal, que eu tenho por perto, porque eu percebi que elas são muito importantes na nossa vida. Então, essas coisas mudaram, mas eu acho que é bem de pessoa para pessoa. Então, tipo assim, uma outra coisa. Eu fiquei muito. A coisa que. É engraçado falar, mas a coisa que mais me deu medo é: será que eu nunca mais vou conseguir jogar? É isso que me dava medo, porque jogar é a coisa que mais me traz alegria. Então eu achei que eu nunca ia voltar a jogar, mas eu não pensava nisso, eu pensava que eu ia sim recuperar e eu ia voltar. Às vezes tinha momentos que eu pensava, e se nunca voltar? Se não melhorar? Aí eu pensava comigo mesmo, não vou pensar nisso, eu vou pensar
nisso quando eu tiver uma definitiva que não vai melhorar. Aí eu consigo pensar nisso. Enquanto eu não tiver essa negativa que não vai acontecer, eu não vou me preocupar com isso. E aí eu fui seguindo assim. Então, eu acho que é bem de pessoa por pessoa mesmo, Sim, essa sim. questão de mudar o pensamento. Mas eu acho que em mim, pelo menos, mudou muito o meu pensamento de tudo na vida. E é muito legal que você traz dois conceitos, acho que filosóficos até, para a gente pensar na nossa vida de uma maneira geral, né? Que é ter esperança. Você falou, só não vou ter esperança se me disserem que não é para ter esperança. Enquanto tiver esperança, eu vou lutar por mim, vou ficar bom. E essa coisa de não desistir, né? De ficar ali tentando e achar que tem um lado bom da coisa. Isso foi muito legal de ouvir de Sim, vocês. De novo, por ser tão verdade. jovem, já ter ressignificado até, né, sua vida. Porque e é interessante a gente pensar nisso para quem está saudável, né? A gente que está saudável, que não precisou ainda passar por isso que você passou, não precisa passar, né? Para a gente pensar, não, a Sim, gente precisa viver intensamente, a gente precisa amar muito hoje, que você, depois do AVC, passou a pensar mais nisso, mas a gente pode usar seu exemplo para pensar nisso sem precisar ter uma doença grave. Ó, deixa eu ler outro comentário aqui. Ele ajudou muito meu filho que tentou suicídio ano passado. Mesmo sem saber, ele foi um ânimo de vida. Meu filho está online agora e não sabe o que eu escrevi. Eu não vou dizer o nome, mas tá vendo muito que você, legal. com o seu exemplo você tá conseguindo, né, ajudar muita gente. Uhum. Para Muito você, qual legal. foi a maior dificuldade após o AVC? Teve essa perguntinha também, mas acho que você já tinha Tá. comentado. A minha maior dificuldade, eu tinha respondido, que eu falei? Eu acho, eu acho que foi, eu acho que foi a fala, a maior dificuldade, ou voltar a jogar. No começo, quando eu fazia bastante físio, eu voltei para casa, uma coisa que eu usei comigo mesmo, claro que a físio me falou que era uma boa ideia, era o jogar. Então eu jogava para melhorar a minha mão. Então eu peguei vários joguinhos e eu apresentei para ela, ela gostou também, que eu usava para melhorar a minha mão. Eu ficava treinando lá. Claro que no começo eu não jogava multiplayer contra as pessoas, porque eu ia jogar mal, ia estragar o jogo. Então eu jogava sozinho, treinando. Com o tempo eu fui tentando, os meus amigos me incentivaram, eles falaram, não, vamos lá, vamos jogar com pessoas, você tá bem e tal. E aí eu ia jogando e eu ia conseguindo melhorar aos poucos. Hoje, como eu falei, eu consigo jogar normal. E a fala foi o que me dava bastante desespero, porque demorou para andar e eu consegui voltar a falar como eu falo hoje. E eu sempre, como você disse no comecinho, né? Eu falava muito e eu falava muito rápido. E é tipo um negócio que a minha cabeça funciona de uma maneira e eu não conseguia expressar a maneira que eu funcionava. Então, isso que era que me deixava aflito. Mas com o tempo hoje, por exemplo, não falo como antes, tão rápido como antes. Mas já falo num nível que eu fico tranquilo. Eu consigo expressar os meus pensamentos bem. O que aconteceu comigo muito, e que é engraçado, hoje eu acho que é engraçado, mas a época era ruim, é quando eu tinha uma discussão com a minha namorada. Era difícil, porque eu ia expressar rápido. Na discussão você fala rápido, né, como pessoa. Então eu pedia momentos, e ela sempre me entendeu muito bem, eu pedia, para de falar, deixa eu falar. Entendeu? Fica quieta aí, me dá 5 minutos para eu falar Ela essa tava na frasezinha. vantagem, né? Ela conseguia falar rápido, eu não conseguia. Então, isso foi difícil no começo, mas a gente vai dando um jeito para conseguir resolver tudo. Legal. Fênix, eu queria ficar mais uma hora, mas não vai dar. A gente Hum, só tem 50 segundos para se despedir, que o Instagram vai derrubar a gente. Vamos tá tentar fazer bom. um trato aqui nosso de daqui a um ano fazer outra live. Aí a gente vai Vamos, com certeza. participar, a gente vai continuar passando essa energia boa para todo mundo e dar um oi final, assim. Teve uma pergunta que algum amigo fez aqui que é Dota ou LOL, eu não entendi direito, deve ser gíria de vocês. E tem É, como que você olha para o que você passou. Então você tem 20 segundos agora para dar um tchau falando disso. E muito obrigada por ter muito aceitado meu convite. obrigado. Adorei. Obrigado pelo convite e rápido, Dota com certeza
E a outra pergunta, eu acho que a gente falou na live inteira como eu olho, como eu passei por tudo isso. Então, eu acho que a mensagem está lá perante a live inteira. Eu acho que é só assistir que você entende o meu ponto Legal. de vista. Vou deixar salvo aí. Muito obrigada. Um beijo grande no coração.